Olá, bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para suas inseguranças. Eu sou a doutora Segurança, a Jodi Voranovski, e vou trazer para vocês hoje um assunto relacionado ao Novembro Azul. Câncer de próstata. Como isso atinge a população masculina, como isso interfere na vida da população. E a gente vai trazer também vários médicos, pessoas para falar sobre esse assunto. E hoje, iniciando a nossa série de entrevistas sobre o câncer de próstata, convidamos um especialista, não digo um especialista, uma pessoa que passou por esse problema e veio dar o seu depoimento para explicar um pouquinho tudo o que aconteceu. Com vocês, Paulo Pera. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado. Eu não sabia que eu estava aqui abrindo o Novembro Azul, né? É o principal, o depoimento. Baita honra. Obrigada por ter vindo, né? Porque é um assunto que muitas vezes as pessoas têm um pouco de vergonha, né? Elas não Delicado, difícil falar sobre, né? Eu tenho tem dois probleminhas aí pós-cirurgia que é delicado para conversar com as pessoas. Eu tenho uma maneira muito aberta de falar, falo, porque faz parte mesmo, como você falou, da vida do homem, da vida da sociedade, de conviver com esse problema que é o câncer de próstata, que pelo jeito hoje em dia se fala mais, né? Se divulga mais, se faz mais cirurgias, etc. Né? Porque matava mais homens ainda, porque os homens tinham muita vergonha negligência, de não ir atrás, de não ir no neurologista, etc. Após eu ter adquirido um plano de saúde lá em 2015, o primeiro médico que eu consultei foi o urologista. O primeiro médico, a primeira consulta minha. E a partir daí eu não parei mais, que é como se fossem as mulheres, né, que procuram ginecologista, e normalmente é uma consulta anual, não é isso? Vai fazendo uma consulta anual, desde que não tenha nenhum problema, mas depois de um ano faz de novo, etc. Né? E desde o início, desde a minha primeira consulta com o Dr. Fabiano, ele detectou que a minha próstata era muito grande. Isso já era, teoricamente, um problema. Né? Mas tu não tinha sintoma nenhum. Nenhum, não. Só foi visitar o médico porque tinha que ir. O fato da próstata grande, a uretra passa por dentro da próstata antes de sair no pênis, antes de você urinar, certo? A próstata grande, ela comprime essa uretra. Ela espreme a uretra que passa por dentro da próstata. Então, por exemplo, eu ia muito ao toalete à noite. 5, 4, 5, 6 vezes. Mas não era ainda um problema de próstata, não tinha nada muito grave, era só uma próstata inchada e causava esse desconforto, digamos assim, né? De ir muitas vezes ao toalete. Ainda somado a isso, eu descobri com outro amigo, que é um fisioterapeuta muito fera, que eu tenho uma bexiga pequena. Então eu tomo água. A médica ontem, que eu tive ontem numa geriatra, né? 66 anos, então já consulta, em vez de pediatra, vai na geriatra. Ela me fala que eu tenho que tomar 3 litros de água por dia. Eu falei, doutora, não vai dar. Eu vou viver no banheiro, né? Muita água para mim. Mas, somado isso, a bexiga pequena e a próstata inchada, eu ia muitas vezes ao banheiro. Hoje vou menos vezes, urino bastante. Desculpa falar assim com tanta liberdade, né? Mas é isso que acontece mesmo, para que sirva para os homens que estão me ouvindo, que vão assistir esse podcast, é bem interessante, porque vai bater. Eles vão falar, vão perceber, vão sentir, vão entender o que eu estou falando. É uma coisa fora do comum. A vontade de ir no banheiro. Fora do comum um pouco forte, assim, né? É um hábito, realmente a próstata está inchando, ela prende a uretra, então você urina menos, né? Você acaba urinando menos e indo mais vezes ao toalete, porque a tua bexiga está sempre tentando mandar a urina para fora. E se você também não cuida, não toma os remédios adequados para desinchar um pouco a próstata, não faz os tratamentos adequados, o que acontece? Vai dar um problema depois na bexiga. E aí dá no rim. Entendeu? Uma coisa puxa a outra. Pelo menos é o que eu entendo. Espero que os médicos estejam me ouvindo aí. Entendo que eu não estou falando nenhuma besteira, né? Mas é isso que acontece. Pelo menos é o que o doutor Fabiano falava para mim. Ele falava, Paulo, você precisa ir ao banheiro, você não pode deixar, você precisa cuidar, você precisa tomar um remédio para não inchar muita próstata, para desinchar, para você poder ir ao banheiro. Senão a bexiga, que é um músculo que fica ali sempre tentando colocar a urina para fora, não consegue trabalhar, que trabalha demais, não consegue expelir e fica tudo lá dentro. Eu tinha alguns
problemas também com infecção urinária. Eu não Tava ia sempre embora, com- sempre tinha alguma coisinha. Bom, mas daí tu não sentia nada. Teoricamente foi lá, Era visitou o isso. médico, isso que aconteceu e ficou monitorando. Não, desde 2015 que eu consulto regularmente, eu vou às consultas com o Dr. Fabiano. Então, desde 2015 que eu, uma vez por ano, estou consultando e a minha próstata já era inchada, já era grande. Mas não tinha mais nenhum outro sintoma. Não, não, pelo amor de Deus, ficou só na bexiga e ficou praticamente só na próstata mesmo. Não tive nenhum problema de bexiga, fora algumas infecções. E quando é que tu descobriu que tinha evoluído Então, uma coisa pior? a cada consulta, antes da consulta, eu já tinha uma receita de exames, e um dos exames que eu levava era a urofluxometria, o exame da próstata, um ultrassom da próstata, exame da bexiga, né, da urina, saber se não tinha nenhuma infecção, se o que tinha de... tem um outro nome que não é bem... Tem uma bactéria, se tinha alguma bactéria dentro da minha bexiga. Eram 3 exames. E o exame, o PSA, famoso PSA, que é o volume da próstata tal, que eles estão sempre de olho, né? Então, eu levava esses exames e regularmente estava ok, porque não estava nem aumentando, nem diminuindo, mas estava mantendo o padrão. Até mais ou menos 2000 e... pós-pandemia ali, né? Pós-pandemia. 2021, 2020 por aí, que aí a coisa começa a aumentar. Eu sou péssimo para tomar remédio, eu tinha que tomar um remédio regularmente para desinchar, mas que não dava resultado para mim. Então eu meio que não tomava, né? Eu levava uns puxão de orelha e tal. E foi seguindo dessa forma até a cirurgia que foi em 2024. Tá, mas daí, até a cirurgia, foi detectado que tinha um câncer. Então, lá por volta de 2024, final de 22, se não me engano, ou 23. Final de 22 para 23, eu fiz uma tomografia. E na tomografia apareceu um câncer, uma mancha, né, na próstata. E a partir dessa mancha, a gente começa a investigar, né? A primeira coisa que marca é fala, biópsia. Aí foi feita uma biópsia e amém, a biópsia saiu tudo ok, é um nível baixíssimo de um câncer benigno. Bom, Mas, mesmo assim, a orientação é que retire a próstata. E aí foi foi para caminhando. cirurgia. Daí fomos caminhando tudo para fazer a cirurgia, fazendo todos os exames, porque antes da cirurgia tem que fazer exames coração, né? Esse agora aqui é a especialidade, mas você tem que fazer toda uma série de exames. Cardiologista? Cardiologista, exatamente, tem que ir no cardiologista, tem que fazer todos os exames, porque quem realmente aprova você, que libera você para a cirurgia é o cardiologista. O cardiologista que fala, ok, pode ir lá fazer, não por causa do problema do câncer, mas ele que libera que você está com uma condição física ok para ir para uma cirurgia, tomar uma geral, né? Está lá por volta de 2h30, 3 ali apagado e disponível para o médico fazer o que ele tem que fazer. E quando foi indicado a cirurgia, ficou temeroso? O que é que passa na cabeça? Psicologicamente, assim, como é que tu enfrentou isso? São vários momentos, né? Eu vou abrir aqui uma coisa que eu sou velejador. Eu sou um velejador de competição, ministro aulas, atendo várias pessoas que querem aprender a velejar. E velejei bastante em alto mar, já fui várias vezes para Noronha, já fui algumas vezes também para aquela ilha que é distante do Brasil, que chama Ilha de Trindade. Enfim, fiz várias velejadas na costa, nunca dei uma volta ao mundo e tudo mais. Mas a bordo de um veleiro, você tem que ficar sempre muito atento, você enfrenta intempéries de tudo quanto é jeito, você vê tubarão, você vê mau tempo, você vê... Deixa eu te interromper, vamos ter que fazer um outro programa para te falar sobre insegurança ao velejar, porque ótimo, né? Uma super dica. Vamos lá, na sequência. Desculpa interromper, mas a gente vai fazer esse programa. Uma boa ideia. Então, assim, o fato de eu ser velejador, a minha cabeça trabalha um pouco diferente. E esportista, eu acredito que vai trabalhar isso um pouco diferente. Então, o que eu recomendo é que quem não é esportista, que tem uma vida diferente da minha, que trabalha no escritório, que tem uma atividade
que não física, né? Se preocupe um pouquinho com isso, tenta pelo menos, né? Ou realmente começar a colocar na cabeça que não é algo tão desastroso, e que nós temos verdadeiros anjinhos aí, né? Que são os médicos, estão preparados para nos atender e com segurança, com resultados positivos, coisa que muita gente não imagina, né? O médico, tal, o médico é um anjinho, vai lá para te salvar, não vai lá para fazer mal, né? Ele quer o melhor para você. E com esses diagnósticos também, hoje, com toda a tecnologia, eu fui lá, fiz a biópsia, saiu o resultado, aí você já dá uma relaxadinha, que não é algo tão complicado. Que realmente, quando você tem um câncer, tudo que eu aprendi com isso, né? Quando você tem um câncer maligno, a possibilidade de você já ter uma metástase é enorme, porque está numa área super linfática, com muito sangue, muitas veias correndo passam por ali, correndo o corpo inteiro. Então, pode complicar um pouquinho mais. Mas, de novo, a medicina está muito aparelhada. Eu conheço casos que já tinha uma metástase que esses meus amigos estão super bem, tranquilos, curaram. Tem amigo que, infelizmente, faleceu, mas por quê? Não cuidou. Tem um amigo que trabalhava junto comigo, velejador, teria hoje por volta de 69 anos, ele não cuidou. Tu não acha que é um pouco de vergonha? Ah, eu vou perder a virilidade. Tu não acha que isso passa um pouco na cabeça dos homens? Na minha cabeça não passou, sinceramente. Acho que a maturidade, a vida, a família, os filhos, enfim, todo o contexto meu não Te passou. apoiou fortemente. Eu estava apoiado nisso, né? Não foram eles que me apoiaram, na verdade, né? Eu estou apoiado em tudo isso. Eu vivo tudo isso. Então, tem filho, tem neto, tem esposa, tem o trabalho, tem as pessoas que trabalham junto, tem toda uma estrutura ali que eu olho para isso e falo, eu não posso ficar colocando minhoca na cabeça, porque é colocar minhoca na cabeça, é colocar coisa na cabeça que não existe. Ouve o médico, vê os podcasts que existem hoje, algumas dicas de médicos mesmo falando sobre esse assunto. Passa o podcast daquela médica que te atendeu. Acho que é super importante tu dar o depoimento para as pessoas, que tu foi muito bem atendido também pelo teu Doutora Samira Posses. Doutora Samira Posses tem uns podcasts no YouTube super legais. O médico que me atendeu foi o doutor Fabiano Matsumoto. Ele que me atendeu e ela que fez a cirurgia. Foi sensacional. Sensacional. E eu vejo até hoje os podcasts dela, porque ela também fala do pós-cirurgia. Pós-cirúrgico, né? O que pode acontecer. E o que acontece? Conta pra gente. Bom, aí que é o problema, né? Que a gente não conhece, a gente não sabe. É homem, eu vou falar abertamente aqui, à frente de uma mulher, né? Mas não é nenhum mistério. Primeira coisa que nós temos que incomoda, assim, de novo eu vou falar sempre de uma forma positiva, faz parte do jogo. Você tem esse problema, você quer viver mais, quer continuar curtindo a vida, curtindo as pessoas, curtindo os momentos de vida, etc. Se você quiser ir pro outro lado, né, então desencana de tudo. Não é um bom recado aqui, né? Então, assim, primeiro problema é a urina. A gente perde o controle da urina. Então, por alguns meses, eu utilizei uma fralda geriátrica, que é tipo uma fralda mesmo de vestir, como se fosse um cuecão, né? Por algum tempo eu tive que usar, porque eu tinha muita perda de urina. Mas aí vem a fisioterapia com os exercícios, que são os exercícios pélvicos, que você contrai a parte de baixo da pelvis, e orientado por fisioterapeutas, né? E você desenvolve esse controle de novo. Porque depois é que tu vai reaprendendo. Quando tira a próstata, tem que cortar o canal uretra. E aí perde o esfíncter, que eles falam, né? Que é como se fosse um esfíncter, é como se fosse um grampo, né? Que vai fechar para você não urinar. A hora que enche a tua bexiga, vai lá, abre de novo, fecha, abre de novo. Tem um controle natural. Então, a gente perde esse controle no início. Hoje, depois a minha cirurgia foi dia 9 de julho, jamais vou esquecer, de 2024. Então, um ano e meio, mais ou menos, quase, né? Julho, agosto, setembro, outubro, 1 ano e 3 meses, praticamente. Então, esse foi um problema. Mas fui orientado para isso.
no meu plano de saúde, teve uma reunião com vários homens que seriam operados, iriam fazer cirurgia, estavam agendando as cirurgias, e eu não lembro o nome, que eles deram um nome, como se fosse uma reunião mesmo desses homens, e nós passamos por vários especialistas, o fisioterapeuta, psicólogo, o cirurgião. Que bacana. Muito bacana, foi muito esclarecedor para irmos para a cirurgia já com alguns Esses conhecimentos. conhecimentos. Foi muito legal isso. Foi muito legal. Se eu puder falar, eu falo de onde foi. Pode, por favor, a gente pode falar tudo aqui. Famoso Prevent Senior. Que né? tem muita gente que tem problemas, né? Que em tudo que é lugar, mas Estamos ali por volta de uns 20 homens, mais ou menos, são 20 homens que iriam fazer a cirurgia, ouvindo essa reunião. Tem um nome dessa reunião que se eu lembrar, eu ainda falo para vocês. Foi agendado direitinho para todos estarem presentes. Esse foi uma reunião daquela semana. Então, toda semana, tinha uma reunião. 20, você imagina, já são 80, né? Aproximadamente, que eu imagino aqui, eu nunca fiz essa pesquisa com eles. Bacana. E essa reunião foi sensacional. Foi minha esposa, ela também foi, porque ela também tinha dúvidas, né? Então ela acompanhou tudo, e todos os homens estavam acompanhados pelas suas esposas, né? Foi sensacional. Então eu já fui para a cirurgia com bastante informação do próprio plano de saúde, né? Dos médicos do plano de saúde, e também de pesquisas que eu tinha feito na internet, mas eu não conhecia ainda a Samira. Foi a médica que chegou e fez a cirurgia. Aí eu fiquei sabendo que era ela, tal, daí eu fui procurar algumas informações, adorei, foi sensacional, me atendeu super bem. Foi falar comigo antes de eu apagar, né, antes da anestesia. Após a anestesia, ela foi ao quarto para conversar também, para dizer, chegou lá, a primeira coisa que ela falou para mim, a tua próstata era grande. Então eu comecei o vídeo lá em 2015, que minha próstata era grande, e eu, depois que tirou a próstata, a primeira coisa que ela me fala é isso, né? Que a minha próstata era realmente muito grande. Doutora Samira Posses. Posses. Depois eu vou colocar aqui na Eu legenda. preciso ter certeza se é Passos ou Posses. Agora, desculpa, Samira, não... É Posses. Eu já dei uma stalkeada. Posses. Ok, a gente vai Posses, colocar obrigado. aqui, porque é importante, ela aborda vários assuntos sobre a vida, né, masculina, sobre a questão de saúde. Muito claro, muito experiente, fala abertamente também, e fala também dessa recuperação, né? Então, a primeira parte da recuperação foi a urina, né? Usando a fralda, fazendo os exercícios que, dá resultado, funciona, é crer para ver, que funciona mesmo. E a fisioterapeuta também veio pelo plano de saúde. Também, tudo. Já sai da cirurgia com os atendimentos agendados. Existe isso. A gente colocou aqui para o pessoal seguir, porque aqui é um programa de dicas e a gente tem que indicar bons profissionais. Legal. Espero que você esteja vendo isso. Muito bacana. Muito, muito legal. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele me fez e faz na minha vida. E pedir para Ele me ajude e eu não atrapalhe o que está por vir. É exatamente profundo, isso. Né? É profundo, é exatamente isso. É só não atrapalhar. É seguir o caminho, seguir o que ela fala, o que o médico fala, é seguir. Alguns amigos me fizeram, vai no outro médico, vai no outro. Todos falaram a mesma coisa. E como eu estava sendo atendido pelo Fabiano Matsumoto, que é conhecido no meio, não é um estrela, assim, mas ele é um cara conhecido pelo que ele faz. Teve um outro médico que eu fui fazer uma consulta, ele pesquisou ali na hora, ele falou, você está em boas mãos, pode ficar tranquilo. Porque tu consultou outros médicos que não eram do plano. A pedido de amigos, porque eu estava seguro ali, eu não tinha que consultar nada. Eu não precisava até investir meu tempo e meu dinheiro, mas a pedido de médicos, amigos, mas vai lá, conversa com ele. E eu fui, conversei, falou a mesma coisa que o Fabiano estava falando, exatamente igual. Eu não conhecia a Samira ainda. Então é confiar também no médico que você tem. Deus dá o caminho. Para que ficar... Se Deus mudar o teu caminho, então você vai para o outro mesmo, mas porque mudou o teu caminho. Então, sempre fui muito bem atendido, muito satisfeito com ele. O segundo problema, que para os homens é o mais difícil, mas que volta com o tempo, eu ainda não sou prova disso, porque demora de 1 ano e meio a 2 anos, é a ereção.
Então, Que afeta diretamente. diretamente. Por quê? Como corta muitos vasos, é o que eu entendo, né? Depois a Samira você pode ouvir um dos podcasts da Samira, que ela vai explicar melhor. Você tem um corte muito grande de vários vasos linfáticos aqui na região toda da pelvis. E o pênis do homem, ele é irrigado, né? Por isso que tem ereção, por irrigação. E aí você perde essa irrigação e perde a ereção por um período. 1 ano e meio, 2 anos, tá? Então, eu sou testemunha de que, por enquanto, 1 ano e 3 meses mais ou menos, resultado muito baixo. Eu fiz um primeiro teste agora, tipo de uma injeção, que é farmoereção. Tem o médico do Prevent Senior também atende, ele também faz o teste e realmente dá resultado, é perfeito. É uma dose muito baixa e ele solicita, inclusive, que eu agora aplique 3 vezes por semana Para estimular essa irrigação. estimular, para voltar a colaborar, para voltar a circulação de sangue e voltar a viver a vida 100% normal. Porque eu já estou com a vida normal, já estou vivo, estou aqui, estou Que é o mais importante. estou trabalhando, estou velejando, ministrando aula, não tenho o que falar. Vendo a minha família, curtindo, com a saúde boa, plena. Acho entendeu? que esse que é o grande problema, que os homens têm muita vergonha de falar sobre isso, de abordar. Isso é um problema que, como todos Faz os problemas, faz parte da vida, né? Aborde, porque faz parte, aborde. Eu, fazendo analogia do veleiro, é assim, você vê o temporal chegando lá, dá para você sair dele? Não. Mas após o temporal, vem a calmaria. Então tem o que a família falou aqui, né, que ela escreveu, e tem a calmaria. Então creia, acalme-se, fique tranquilo. Tem resultado, tem jeito para tudo. A vida Tem não jeito. acaba, né? Não acaba, muito pelo contrário. Você dá mais valor ainda. E tu tinha alguém na família que já tinha apresentado câncer? Meio assim, não distante, mas a minha mãe é gêmea, a irmã dela teve câncer de intestino, não tem nada a ver com próstata, mas é irmã da minha irmã, da minha mãe. Então a minha mãe poderia ter algum caso, né? E aí sucessivamente. Tem um irmão mais velho que teve leucemia. Na época ele tinha por volta de uns 6 anos a mais do que eu, então eu estaria com 72 hoje. Lutou pra caramba, tentou de tudo, tal, não foi feliz, infelizmente, não era o caminho, era aquilo ali mesmo, a família estava toda junto com ele e tal. Só, nada mais. É porque episódios na família aumentam em 10%, 10 vezes a probabilidade de desenvolver câncer. Exatamente. Mas eu digo na minha família geral, assim, tanto do lado do meu pai, como do lado da minha mãe, meus primos, tal, ninguém. Ninguém com problemas graves, tão graves assim como um câncer, nada. Bom, o pessoal fez algumas perguntinhas aqui, que eu acho que a gente abordou quase tudo, né? Mas em que medida que essas inseguranças influenciam a autoestima? Porque tu não teve nenhum problema de insegurança na autoestima, ou apresentou e já ultrapassou? Sinceramente, não. Eu não tive problema de autoestima, porque eu trabalhei a minha cabeça antes. O próprio médico me ajudou. Eu acreditei no que ele falou. Acreditei no que a Samira falou quando foi fazer a cirurgia. Você tá bem? Vai dar tudo certo. Eu entendi, eu fui informado, teve essa reunião que abordou todos os pós-cirúrgicos. Então, é o desconforto. O que foi pior para mim foi, eu andei 15 dias com uma sonda. Aquilo era um desconforto do cara. Embora que tirou a sonda, estava novo de novo. Tu sai da cirurgia com a sonda e Sai fica com a em torno sonda. de 15 dias. Depende pode ser até menos, tá? Mas depende da tua consulta pós-cirurgia. Aí você vai para a consulta e aí quem tirou até a minha sonda foi a própria Samira. Foi com ela a consulta pós-cirurgia. E puxa, na hora que saiu aquilo, fiquei aliviadaço, total. Tá? E vida que segue. Aí tem essa coisa da fralda, que você vai administrar. Não tirar o problema que está aqui e colocar aqui. Tirar aqui o problema, põe aqui o problema. Não, deixa lá, controla, usa a fraldinha, compra a fraldinha lá, que é tipo uma sunga. Pô, eu cheguei a trabalhar dessa forma. Entendeu? É menos do que a gente imagina. Pode ter casos mais graves? Sim. Eu não sei exatamente, né? Não tive nenhum contato com casos graves, nada mais grave. Tive com o Mário, que faleceu,
Mas ali foi realmente um descuido anterior. Ele não levou em conta nada. Ele, na verdade, o Mário, eu acho que é um cara super inteligente, velejador, ministrava aula lá com a gente na minha sede, na minha empresa. Bacana pra caramba, inteligentíssimo. As pessoas lembram dele direto lá, comentam dele direto. Mas realmente ele foi negligente, eu acho. Tá? O que eu falo, eu ouvi nos últimos dias ali na cama e tal. Foi negligente. Já estava com metástase, já estava fazendo. Nossa. Não era mais químio, né? Já era radioterapia, tá. Foi, tá com o papai do céu. Paulo, muito obrigada por esse Imagina. depoimento esclarecedor, né? Não sei se tu quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes. A mensagem é assim: primeiro, seria bom se todos os homens me ouvissem a partir lá dos 17 anos de idade, né? Não beber, não fumar, praticar esporte, para ter uma saúde, alimentação, né? Sempre, a minha alimentação sempre foi muito correta, muito boa, nas verduras, nas frutas, pouca gordura, zero quase de fritura, etc. Então, assim, viver saudável para chegar nessa hora lá com 50, 60, ter saúde para aguentar. Primeiro, acho que é isso. Então, tem que falar com os homens jovens primeiro, né? Os jovens já maduros que estão passando por isso, procure um bom médico, tenha confiança nele. Os médicos, eles são esclarecedores, eles falam umas coisas para a gente que a gente não entende de cara, assim, de primeira, mas você vai entender, você vai vivenciar e você vai ver que... E tem coisas, por exemplo, da sonda. Nunca tinham falado da sonda. Aí ficou aquela sonda chata. Na hora que tirou a sonda, ficou maravilhosa. Eu estou contando aqui isso aqui para vocês. Então, é isso. Ouvir, a crer, aceitar. Porque realmente ninguém está querendo o seu mal, está querendo o seu bem. Os médicos querem o teu bem mesmo. Segue os médicos, que você está seguindo a Jesus, está seguindo aos anjos, está seguindo para que você tenha um resultado positivo. E tranquilidade, né? Tentar, pelo menos, né? Paulo, muito obrigada. Imagina. Eu que E, agradeço e esse essa foi oportunidade de estar transmitindo essa experiência. muito obrigada, porque é difícil, né? Tem que ter coragem para isso. Tem. E nada Tem de que ser insegurança. Tem que ser corajoso. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, um programa que traz as soluções para as suas inseguranças, falando um pouquinho sobre esse problema masculino que é o câncer de próstata. Muito obrigada.